Eu perdi a cabine de imprensa do filme Mother, ou Mãe, que é o novo filme do Darren Aronofsky, o diretor de Cisne Negro, de Noé, de Requiem para um Sonho, de Pi, de Um Lutador. E no mesmo dia teve sessão no Noitão do Belas Artes e eu também perdi, tudo por motivos de trabalho, mas eu consegui assistir o filme e vou falar um pouquinho sobre o que eu acho. Eu sei que Mãe está sendo um filme que está dividindo as opiniões. Ele foi um dos únicos filmes dos últimos 40 anos que recebeu um F no CinemaScore, que é mais ou menos um Ibope que eles fazem nos Estados Unidos para medir a reação imediata da audiência logo na saída do cinema. Tem gente detestando o filme, mas eu saí da sala de exibição morrendo de vontade de dar uma volta, comprar o ingresso de novo e assistir o filme de novo, porque é daqueles filmes que depois que você assiste, depois que você entende tudo o que aconteceu, você quer ver de novo por uma nova ótica, pela ótica agora oficial da história, mais ou menos como acontece com o Sexto Sentido. Se você sabe que ele é um fantasma, você vê tudo de maneira diferente. E eu até entendo porque muita gente está saindo não gostando do filme, porque uma coisa que a gente precisa entender, e isso vale não só para cinema, mas para qualquer tipo de arte, é que a arte não deve ser feita para atender necessariamente as nossas expectativas. Quando um diretor faz um filme, ele está fazendo o filme que ele quer, e ele está tentando atingir objetivos específicos que não necessariamente são aqueles que você gostaria que ele tivesse. Então Mãe não é um filme que está interessado em fazer você se sentir confortável durante a sessão. E também não está interessado em fazer você ficar com medo necessariamente. Eu vi na sessão do It, eu acho, o trailer de Mãe, e realmente a Paramount está tentando vender o filme como um terror convencional de Casa Mal Assombrada. E não é necessariamente isso que o filme é. E se você assistiu algum dos filmes anteriores do Darren Aronofsky, você vai saber já de cara que ele está tentando tratar temas muito mais complexos, muito mais reflexivos, muito mais profundos do que simplesmente o medo de uma casa que se manifesta de maneira sobrenatural. Eu vou falar o mínimo possível sobre a história, porque eu, quando fui assistir o filme, não sabia nada. E eu acho que se você for sem saber nada, você vai curtir a experiência muito mais. E quando eu falo curtir, é se sentir incomodado, se sentir tão perdido, e tão desconfortável, e tão apreensivo, e tão angustiado quanto eu me senti, e quanto a personagem da Jennifer Lawrence se sente durante boa parte da projeção. Basicamente, a gente vai ver uma cabana isolada da sociedade, é uma casa no meio do mato, em que mora um poeta vivido pelo Javier Bardem e uma dona de casa vivida pela Jennifer Lawrence, que passa o tempo todo reformando a casa, pintando as paredes, cuidando das tarefas domésticas, enquanto o marido está ali naquela fase de reclusão para tentar produzir um novo poema, enfrentando um bloqueio criativo e sendo talvez mais relapso com ela do que ela gostaria. Mas por mais que eles não estejam necessariamente confortáveis com aquela situação, eles mantêm uma paz relativa que é quebrada no dia que um cara misterioso aparece na casa. E a gente não sabe como que ele chegou lá, porque é uma cabana que aparentemente ninguém sabe da existência. E ele chega com uma desculpinha meio esfarrapada de que é um médico. E na verdade depois a gente descobre que ele está mentindo, que ele era um fã stalker, provavelmente do Javier Bardem. E o que acontece é que o Javier Bardem começa a gostar dessa situação de ter um cara ali que o admira, que valoriza o seu trabalho, e ele começa a dar muito mais valor para esse cara do que a Jennifer Lawrence gostaria. Ele começa a levar o cara para passear, para caçar, para caminhar, e larga o trabalho. E ela começa a ficar, obviamente, contrariada. O personagem do Ed Harris é um pouquinho inconveniente, mas não tanto. E as coisas pioram quando a esposa dele aparece na casa. A gente não faz a menor ideia também como ela achou aquele lugar. E a esposa dele é vivida pela Michelle Pfeiffer. E ela sim é uma entrona sem mancômetro. Ela começa praticamente a ser a dona da casa, a ser a dona da vida do casal, de donos da casa, e a praticamente questionar tudo que a Jennifer Lawrence faz, os olhares, como ela se comporta em relação às coisas, e começa realmente a pressioná-la. Ela vira uma inquisidora diante daquela mulher. E a principal semente maligna que ela planta na cabeça da Jennifer Lawrence é em relação ao casamento, né? Então talvez ela precisasse ter um filho, porque se ela não der um filho para esse cara logo ele vai acabar a deixando. E fora que ela começa, como eu falei, a ser a dona da casa, a ser muito inconveniente. E a Jennifer Lawrence começa cada vez mais
ficar irritadíssima com aquela situação e, ao mesmo tempo, a personagem da Jennifer Lawrence, ela vê coisas na casa que a gente não consegue entender ao certo o que são. Então a casa sangra, algumas coisas mudam de aparência de uma cena para outra, ela tem surtos de pânico, ela está sendo medicada constantemente, se automedicando. E como eu disse, o primeiro motivo pelo qual o filme funciona tão bem é porque ele consegue fazer você sentir o que a personagem está sentindo através, primeiro, obviamente, da performance da Jennifer Lawrence, que se não é uma personagem que enfrenta um arco dramático muito complexo, ela consegue transmitir essa sensação de eu estou perdida, o que está acontecendo, estou perplexa, o que é isso? Mas também pela direção do Darren Aronofsky e pela fotografia do filme. Como que a gente percebe que aquele cara é um cara ausente? Porque a câmera está sempre mostrando ele através de certa distância. A gente vê diversos planos subjetivos da visão da Jennifer Lawrence, então a gente muitas vezes vê exatamente o que ela está vendo. Isso faz com que a gente se sinta tão abandonados pelo cara como ela se sente, perdida, desequilibrada, então a gente vê a visão dela sempre com uma câmera na mão, instável, e sem contar que a direção de arte faz aquele lugar virar uma casa fantasmagórica, então a gente se sente sempre oprimido pelas cores cinzas e pela luz, que é praticamente uma meia luz, uma luz alaranjada, não é uma iluminação muito forte. Então, a primeira razão pela qual o filme funciona tão bem é que ele te deixa o tempo todo com um sentimento constante de claustrofobia, com um sentimento de desespero, de angústia e principalmente perdido em relação ao que está acontecendo. Você tem que ter paciência e você tem que ir compreendendo as coisas à medida que o filme avança. E, pra falar a verdade, eu acho que você não entende muito do filme, é impossível entender totalmente o filme, ou boa parte do filme, até que ele chegue ao terceiro ato e que a gente comece a realmente entender que... E aí, eu vou avisar que se você não viu o filme ainda, deixe de ver esse vídeo, vai ver o filme se você não quiser receber spoiler, e volte aqui pra ver depois, porque eu vou entrar em terreno de spoilers, eu vou revelar o final e falar um pouquinho sobre o que raios acontece na trama de Mãe. Depois que esses personagens que eu citei abandonam a história, vários outros começam a seguir o mesmo caminho, de encontrar aquela cabana, invadir aquele lugar, serem bem recebidos pelo personagem do Javier Bardem, que se mostra muito mais simpático com eles do que deveria, e cada vez mais ele começa a abandonar a escrita e gostar de ter todas aquelas pessoas ao redor dele. Aparecem os dois filhos do casal inicial. Uma briga envolvendo herança faz com que um assassine o outro na frente da personagem da Jennifer Lawrence. Depois, o funeral desse cara acaba sendo na casa deles e o funeral começa a receber cada vez mais pessoas e vira uma grande festa. E eles começam a destruir a casa, sentam na pia um monte de vezes até a pia cair, quebram a janela. Tratam a casa como se fosse um salão de festas e ignorando completamente a presença da Jennifer Lawrence e as preocupações e a vontade da protagonista. E no final, o filme escala de uma maneira que ele acaba instalando o caos naquela residência. E tudo termina com o personagem do Javier Bardem saindo do incêndio intacto, sem praticamente nenhum dano maior, carregando a esposa quase morta nos braços, carbonizada, e ela olha pra ele e pergunta: mas afinal, quem é você? E a resposta é: eu sou o que sou, e você é a casa. Yes! Yes, 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 yeah! O personagem do Javier Bardem é Deus. Não que isso fosse algo difícil da gente prever antes, mas também não era algo dado. Tem várias coisas que a gente ia percebendo. Em primeiro lugar, era óbvio o tempo todo que o filme era uma metáfora, que o filme trabalha com simbolismos e que aquilo não tem o interesse de ser uma história realista e nem verossimilhante. Então só o fato de a casa ser uma casa isolada no meio do mato, as pessoas encontrarem aquela casa de um jeito que a gente não sabe, e mesmo a escalada insana que as coisas começam a tomar, que não fazem muito sentido, é justamente por isso, porque o filme está tentando desenvolver temas. Então, para começar, se o Javier Bardem é Deus, o filme está tratando da história da humanidade e da nossa relação com o nosso Criador. Afinal de contas, ele é um criador, ele é um poeta, e dentro dessa lógica, a gente pode começar a voltar, rebobinar e interpretar
o que cada personagem, cada situação, cada cenário, cada acontecimento realmente significa. A personagem da Jennifer Lawrence acaba sendo, se a gente pensar um pouquinho no que acontece ao longo da história, uma representação da Mãe Terra. Quando ela está apenas com o seu Criador e dentro daquela casa, é uma representação do Jardim do Éden. Então a gente tem Deus, a gente tem o jardim, que é a casa, e a gente tem a natureza, que é a Jennifer Lawrence. E quando ele fala você é a casa, ele está dizendo que a natureza e o Éden estão conectados em mais ou menos harmonia até o momento que Adão e Eva quebram a paz. E a personagem da Michelle Pfeiffer é tão Eva que é ela que planta as ideias que vão acabar corrompendo de vez aquele lugar e trazendo a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado trazido por Eva é a morte. Então os filhos que se matam são Caim e Abel, literalmente os filhos de Adão e Eva. E o personagem do Javier Bardem parece começar a ficar cada vez mais interessado e cada vez mais inflado pela adoração que ele recebe. E tudo o que acontece ao longo do filme, as decisões e as ações que ele toma, são motivadas pelo desejo insano de ser adorado. E é essa gana por adoração que faz Deus entregar o seu filho a seus adoradores e a carnificina. E a cena que a gente vê os adoradores levando o bebê e depois a gente vê que eles estão destroçando o seu corpo e comendo o seu corpo, não é só perturbadora, porque afinal de contas o Aronofsky usa os elementos de terror o tempo todo para contar a sua história. Então faz sentido aquele gore, aquele choque visual que o Aronofsky causa, mas ele está comentando a Eucaristia. Então Jesus, que é um inocente sendo entregue a pessoas que invadiram a Terra, que destruíram o planeta, e os simbolismos que ele usa são simbolismos muito legais. Não só fazer a Jennifer Lawrence ser vista realmente como a natureza e como nós e como Deus tratamos a natureza, mas a gente também vê o reflexo das coisas que acontecem no corpo dela na casa. E é claro que os detalhes que vão chamar mais a atenção do espectador médio são aqueles mais óbvios. Então quando ela tem contato com a parede, e aliás é interessante que ela esteja sempre tentando reformar a parede, tentando pintar a parede, tentando retocar a parede, apesar da destruição que começa a acontecer ali. E também que a cor da parede muda de acordo com o humor dela, de acordo com os sentimentos dela. Então se ela tá tensa, se ela tá angustiada, se ela tá desesperada, a gente vê uma parede caindo aos pedaços, bolorada, úmida, preta. E quando ela tá com paz de espírito, principalmente quando ela consegue engravidar, a parede volta a ser branca. Mas a principal manifestação simbólica, icônica, visual que a gente vai perceber é que quando ela tem contato com as paredes da casa, ela vê, ou a gente não sabe ao certo, um coração batendo, que é o coração da casa, que é o coração dela. Mas o filme também trabalha com simbolismos muito mais sofisticados e muito mais provocadores. Então, por exemplo, tem uma rachadura no chão da sala, que é uma rachadura que sangra e ela tenta esconder com tapete e tudo mais, e quando ela engravida, aquele sangramento para, ou seja, é uma metáfora óbvia, mas bastante elegante sobre o ciclo menstrual da personagem. À medida que o desejo sexual e a insatisfação sexual dela progridem, ela vê coisas como uma fornalha em brasa no porão da casa, que é também uma representação sobre o fogo sexual que ela está tendo que reprimir. Enfim, o filme, em primeiro lugar, não é um filme que quer fazer você se sentir situado, quentinho, confortável. Ele quer que você fique o tempo todo sem saber o que está acontecendo. E mais uma vez, é por isso que ele te coloca do lado da personagem da Jennifer Lawrence, que também está experimentando a mesma coisa. Ele não quer ser um filme de terror do estilo do It, por exemplo, e ele também não quer ser um estudo de personagem, ele não quer ser um filme a ser interpretado literalmente, e ele não é um filme nem para um público mais jovem, criança, adolescente, e também não para pessoas que têm preguiça de tentar pensar um pouquinho na história em que elas estão assistindo. Então, Mãe é um filme angustiante e é um filme que toma decisões narrativas conscientes para fazer você se sentir do jeito que ele quer que você se sinta, e ele é um filme simbólico e que o tempo todo está trabalhando com símbolos, com manifestações visuais dos temas que ele quer tratar. No final das contas, a gente volta a ver o que aconteceu no começo do filme, que é ela queimada, ele coloca o diamante no pedestal, a casa volta a se restaurar, um volume cresce debaixo dos lençóis e a gente vê uma outra mulher que não é a Jennifer Lawrence se levantar num susto e
passar a percorrer a casa procurando pelo marido e ao mesmo tempo bem desorientada. E o que o filme está falando é sobre os ciclos da Terra, que é destruída pelo homem, mas que se renova, além de representar esse desejo e esse hábito de Deus de criar seres que são racionais, que têm suas próprias vontades até certo ponto, com o único intuito de ser adorado por eles. E é isso, você já viu Mãe, você vai assistir ao filme esse final de semana, vem aqui comentar, comenta aqui embaixo, eu quero muito ouvir opiniões de todas as vertentes, se você gostou do filme, se você odiou, não entendeu nada, ou mesmo entendendo, mesmo compreendendo, mesmo assim saiu decepcionado, por quê? Comenta aí, se inscreve no canal, dá um like no vídeo se você gostou, clica no sininho para receber as notificações e é isso por hoje.